Aleluia. Vamos lá ler o texto então. A Bíblia diz assim: vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. Que grande amor tem nos concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato somos filhos de Deus. Por essa razão o mundo não nos conhece, porquanto não o conheceu a Ele mesmo. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. E assim mesmo se purifica todo o que nele tem esta esperança, assim como Ele é puro. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Sabeis também que Ele se manifestou para tirar os pecados, e nele não existe pecado. Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não o viu, nem o conheceu. Filhinhos, não vos deixeis enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como Ele é justo. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica a justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama a seu irmão. Amém? Até aqui. Aí semana que vem, se Deus permitir, nós vamos do versículo 11 para frente. Tá? Então hoje nós vamos até o versículo 10. Do versículo 1 até o versículo 10. Amém? O título da nossa palavra hoje é Viva a sua identidade. Viva a sua identidade. Tá? Esse é o título da palavra. Bom, irmãos, quando nós começamos a falar sobre João, a gente falou sobre o contexto que ele estava vivendo. Porque a carta foi escrita para os irmãos daquele tempo, tá certo? E até hoje ela fala com a gente. Mas essa carta foi escrita, João não tinha nem ideia que essa carta iria para a Bíblia. Entendeu? Ele não tinha nem ideia de que iriam colocar esse livro, essa carta, no cânone bíblico, né? Cânon bíblico. Mas, então ele está escrevendo com a ideia da igreja daquele tempo. Mas o que acontecia na igreja daquele tempo acontece hoje. Então a palavra de Deus fala com a gente hoje. Tá certo? O apóstolo João, ele escreve esse pequeno trecho aqui na sua carta. E ele está querendo encorajar os irmãos. Encorajar, dar coragem para aqueles crentes. Para que eles vivam de acordo com a identidade que Deus deu para eles. Eles tinham que entender qual era a identidade que Deus tinha dado para eles em Cristo. João tinha vivido com Jesus, o apóstolo João tinha andado com Jesus, e o apóstolo João, ele sabia que se aqueles irmãos vivessem de acordo com essa identidade espiritual, eles estavam ali passando por problemas na igreja. As pessoas, às vezes, alguns desanimados, alguns tristes, os falsos crentes e falsos professores, mestres, eles estavam tentando, de alguma forma,
tirar a doutrina da igreja e ministrar uma outra doutrina, um outro ensino para eles. E então João está com essa preocupação e ele começa então a querer colocar nos irmãos, com esse pequeno texto aqui, ele está querendo colocar para os irmãos a identidade de Cristo. A identidade de Cristo. Porque ele sabia que se aqueles irmãos vivessem a identidade de Cristo na vida deles, eles seriam vencedores nas batalhas espirituais. Eles teriam os dons espirituais sobre a vida deles, os dons fluiriam. Eles receberiam unção, poder e autoridade de Deus. João sabia disso. João está querendo ensinar para aqueles irmãos o que ele viveu. Você sabe que João, ele foi um homem que fez muitos milagres, muitas maravilhas. João foi um homem que viveu muito aquilo que Jesus tinha feito. Sabe que Jesus falou para eles assim, ó, vocês vão e vocês vão fazer coisas maiores do que eu fiz? João fez. João fez obras maravilhosas. E ele sabia que ele fazia isso por quê? Por causa da identidade dele em Cristo. Então ele está querendo passar para os irmãos essa identidade. Porque olha só, irmãos, se você não tem fé para você viver a identidade de Cristo, você não vai viver ela. A identidade que Deus te deu é para você ser como Jesus. É para eu ser como Jesus. Se nós não tivermos fé que nós podemos ser como Jesus, então nossa fé não vai nos levar muito longe. Nossa fé não vai nos levar muito longe. Então, no capítulo 3 aqui, ele está destacando o privilégio. É um privilégio, irmãos, nós sermos chamados filhos de Deus. E ele então vai desafiar a gente a refletir sobre essa identidade na nossa vida diária. Ele vai tentar fazer com que nós possamos viver isso na nossa vida diária, demonstrando essa identidade e revelando através da nossa conduta. É a nossa vida, é a forma que a gente vive, é o que a gente faz no nosso dia a dia que pode refletir essa identidade. E hoje então nós vamos ver 3 verdades importantes nesse texto aqui. Tá? Então quero falar para vocês sobre 3 verdades que estão nesse texto aqui. A primeira delas é a grandeza do amor de Deus. A primeira coisa que a gente tem que entender é a grandeza do amor de Deus por nós. Nós vamos ver isso do versículo 1 ao versículo 3. A segunda é a obra de Cristo contra o pecado. A gente vai ver isso do versículo 4 ao versículo 7. E nós vamos ver também terceiro ponto, vai ser a diferença entre os filhos de Deus e os filhos do diabo. Está do versículo 8 ao versículo 10, para a gente poder fazer o fechamento. Então, o primeiro ponto é a grandeza do amor de Deus por nós. Sabe, Deus ama a gente de um jeito maravilhoso. Ele diz aqui, João, ele fala assim, olha, vede. Ele está falando, analisem. Ele está falando, meditem no amor de Deus por vocês. O amor, que grande amor nos tem concedido o Pai. Que fôssemos chamados filhos de Deus. E de fato, somos. Olha só que grande amor que o Pai ele nos concedeu, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. João então ele está querendo que a gente comece a contemplar, a gente comece a pensar sobre isso. Queria que você pensasse sobre isso. É o que João está falando. Como é grande o amor de Deus. Grande o amor de Deus por nós. A imensidão do amor de Deus, o tamanho do amor de Deus, a qualidade do amor de Deus. E esse amor faz da gente filho de Deus. Jesus, quando veio à terra, ele era o Filho de Deus se tornando carne. Ele foi gerado pelo Espírito Santo. O Espírito Santo gerou Jesus. Agora Deus então enviou Jesus, Jesus morreu por nós.
para que nós pudéssemos nos tornar filhos de Deus. Está lá tá lá em João, Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12. A todos quanto receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Nós não podemos ser filhos de Deus, mas o Espírito de Deus pode nos tornar filhos de Deus. Né? Então, o João, e aqui é interessante, irmãos, essa palavra chamados, né? A ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato somos filhos de Deus. Essa palavra chamados, não sei se você lembra da história de Abraão, quando Deus mudou o nome de Abraão. Quem lembra da história de Abraão aqui? Então tá. Você lembra que o Abraão não podia ter filhos, não é? Ele não podia ter filhos. E o nome de Abraão era Abrão. Era Abrão. E enquanto o nome dele era esse, Abrão não podia ter filhos. Mas aí Deus pega e faz uma aliança com Abrão. E aí Deus pega e fala assim, olha, o nome de Deus, ele é impronunciável. A gente fala Jeová, a gente fala Javé, mas o nome de Deus é impronunciável. É só uma forma da gente dar um nome para Deus, da gente poder falar o nome de Deus. Mas o nome de Deus, ele tem uma letra muda. É só um sopro. Tá certo? Que é o que a gente conhece como H. Mas no hebraico aquilo ali é só um sopro. E aí Deus fala assim, olha, você vai colocar então, nós vamos fazer uma aliança. E quando era feita uma aliança, então o nome de Abraão agora recebe também uma letra do nome de Deus. Agora, deixa eu te falar. Quando você casa, você tem filhos, aí você gera um filho, você vai colocar o nome no seu filho, você vai colocar o nome de quem? O nome do vizinho no seu filho? Sim ou não? Não. Você vai colocar o seu sobrenome. Não é verdade? O sobrenome que você recebeu lá do seu pai, da sua mãe. E aí você coloca. E quando alguém ouvir, por exemplo, meu sobrenome é Del Valle. Se alguém em algum lugar ouvir e conhecer o meu pai, conhecer a família do meu pai, vai saber, opa, isso daqui é da família Del Valle. Então o que a Bíblia está dizendo aqui, que ele está dizendo a ponto de sermos chamados seus filhos, é que Deus deu para a gente o nome dele. O amor de Deus foi tão grande por nós, e é mais ainda interessante por quê? Porque nós somos adotados. A Bíblia fala que nós somos adotados como filhos. Um filho gerado, né, o pai, a mãe, ele recebe, ele ama aquele filho, é gerado dele. Mas um filho adotado, o amor tem que ser maior ainda. Eu lembro de uma história de uma menina que ela foi adotada já com acho que 15 anos, 14 anos, e ela era muito rebelde. Então os pais levaram ela, eles estavam ainda em processo de adoção. Os pais levaram e ela... Um dia o pai chegou em casa e a menina tinha chegado antes da escola, não tinha ido para aula. Chegou em casa, roubou dinheiro, pegou as roupas dela e foi embora. O pai chegou em casa, viu aquela situação, o pai ficou desesperado, ele liga para um, liga para outro amigo e começa a procurar a menina, avisa a esposa, então à procura da menina. E alguns dos amigos dele chegaram e falaram assim, por que você está fazendo isso? Você não precisa fazer isso. Ela ainda não é sua filha.
Por que você vai correr atrás dela? Para que você vai ter essa dor de cabeça? E aquele homem disse assim: mas eu disse para ela que ela era minha filha e que eu a recebia como minha filha. Podia as pessoas acharem assim: esse cara não precisa desse problema. Mas ele falou: eu disse para ela. A palavra dele valia alguma coisa. E Deus, ele tem uma só palavra. Deus não é um Deus de duas palavras. Deus, ele não volta atrás daquilo que ele fala. E aqui na nossa Bíblia está dizendo que ele colocou o nome dele no nosso nome. Ele colocou o nome dele em nós. De tão grande é o amor dele por nós. Tão grande é o amor de Deus. E porque o amor de Deus é tão grande por nós, e ele colocou o nome dele em nós. E agora, de fato, nós somos filhos de Deus. E é por essa razão, ele fala, por essa razão, o mundo não nos conhece, porquanto não o conheceu a ele mesmo. Sabe? Por que o mundo não nos conhece? Porque não conhece a Deus. Porque não conhece a Deus. Isso significa que nós não devemos então nos surpreender com a rejeição do mundo. Às vezes nós vamos ser rejeitados, irmãos. Às vezes nós vamos passar por rejeição da mesma forma que Jesus foi rejeitado. João capítulo 1, versículo 12, volta a citar aqui. A Bíblia fala que ele veio para o que eram os seus. Os seus não o receberam, mas todos aqueles que receberam a ele, que o conheceram, deu-lhes o direito, o poder de se tornarem filhos de Deus. Quando a minha esposa ela converteu a Jesus, ela ainda era solteira. E ela recebeu a notícia da avó dela. Fala para Ione que ela não precisa mais vir. Ela era católica, né? Essa avó. E ela falou: fala para Ione que ela não precisa mais vir aqui. Para mim, ela não é mais minha neta. Mas, mesmo assim, a Ione foi lá. A Ione foi na casa dela, né? Passar o domingo, como ela fazia outras vezes, como de costume. Ela foi e ela cuidou da avó naquele dia, ficou com aquela avó naquele dia. Sabe, mesmo com a rejeição, ela continuou ali. E nós vamos ser rejeitados. E às vezes quando somos rejeitados, nós não queremos mais estar onde nós somos rejeitados. Mas nós precisamos estar, nós precisamos de continuar. E aí ele continua dizendo assim: olha, por essa razão o mundo não nos conhece, porquanto não conheceu ele mesmo. Mas aí ele fala assim: amados, agora somos filhos de Deus. E ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque haveremos de vê-lo como ele é. Espera aí. Agora a Bíblia está dizendo, primeiro Deus coloca o nome dele em nós. E ele falou: ó, vocês são meus filhos. Vocês agora têm um sobrenome. Vocês são filhos de Deus. Tá certo? João está dizendo, vocês são filhos de Deus. E o amor de Deus é muito grande por vocês. Porque ele deu o sobrenome dele para vocês. Ele fala mais ainda. Com tudo isso, que você pode pensar no amor de Deus, você pode refletir no amor de Deus, ainda assim, nós não alcançamos ainda o que nós vamos ser. Ele fala, porque um dia nós vamos ser semelhantes a ele. E nós vamos poder ver Jesus como ele é. Hoje, nós não vemos Jesus. E ainda que Jesus aparecesse aqui para a gente,
Nós não poderíamos vê-lo como ele é de verdade. Nós não poderíamos, talvez, tocar nele, recebê-lo como ele é. Mas a Bíblia está dizendo que um dia nós seremos como ele é. E você sabe, quando Jesus ressuscitou sobre a terra, sabe que não tinha parede que parava Jesus. Jesus, ele saía de um lugar, ele entrava em outro, e de repente ele aparecia dando susto em todo mundo. Um dia nós vamos receber um corpo como o de Cristo. Hoje, nós ainda não somos como ele. Nós ainda não temos um corpo como o de Jesus. Mas um dia teremos. Quando ele voltar, quando Jesus voltar, nós vamos receber um corpo conforme o corpo de Cristo. No arrebatamento. Quando a igreja for arrebatada, nós vamos estar aqui na terra, talvez estejamos num culto, talvez você esteja no seu trabalho. De repente a Bíblia fala que vai tocar a última trombeta. E quando a última trombeta tocar, que é a 7ª trombeta, e nós não sabemos qual trombeta é, quando é, ninguém sabe. Mas quando essa trombeta tocar, a Bíblia fala que nós seremos levados. Primeiro os mortos ressuscitarão e serão levados para o Senhor. Depois nós que estivermos vivos seremos arrebatados, num abrir e fechar de olhos, numa piscada de olho. Em alguns textos a Bíblia fala assim: estarão 2 numa cama, um será levado, outro será deixado. Se os 2 realmente estiverem servindo o Senhor, os 2 vão ser levados. Mas se um estiver servindo o Senhor e outro não tiver, um vai ser levado, outro vai ser deixado. A proposta, o que é? Nós precisamos de estar servindo o Senhor. Nós precisamos de estar preparados para esse dia. Sabe, quando Cristo voltar, isso vai acontecer. E ele está dizendo, olha, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Mas sabemos que quando ele se manifestar, ele está falando então, esse se manifestar é quando ele manifestar de novo, quando ele voltar. E a Bíblia vai continuar falando sobre isso. Vamos ver como ele é. Aí ele fala: e assim mesmo se purifica todo aquele que nele tem esta esperança. Que esperança? Nós precisamos de esperar que um dia Cristo vai voltar. Quantos aqui esperam a volta de Cristo aqui? Amém. Nós precisamos estar esperando a volta de Cristo. Eu pergunto para você: será que você está esperando realmente a volta de Cristo? Ou será que apenas você está vindo à igreja? O que João está falando aqui, essa esperança indica a volta de Cristo. Sabemos que a volta de Cristo pode acontecer a qualquer momento. Mas se realmente a gente crê que Cristo vai voltar, nós precisamos viver a identidade dele. Nós precisamos viver a identidade de Cristo. Nós devemos viver em santidade. A gente deve viver como se fosse o último dia da nossa vida. Mas às vezes nós não estamos pensando na volta de Cristo. E a gente vive a vida de qualquer jeito. Então, eu gostaria que nesse momento você refletisse. Você tem vivido como um verdadeiro filho de Deus? Será que eu, Natanael, tenho vivido como um verdadeiro filho de Deus? O que é o filho de Deus? O filho de Deus reflete a identidade de Deus. O filho de Deus, ele parece. Porque olha só, quando você gera um filho, né? Você gera um filho, o seu filho parece com quem? Com quem? Com você. Ele vai falar aqui mais para frente, ele vai falar da divina semente. Depois nós vamos falar sobre ela. Mas a divina semente, sabe o que é a semente? É o esperma. Palavra grega esperma. Está falando da semente que tem toda a espécie humana. Uma árvore, ela tem a sua semente.
Se você pegar e plantar uma semente de uva, vai nascer maçã? Sim ou não? Não. Vai nascer uva. E ele está falando de uma semente divina. Ele vai falar aqui, João vai falar de uma semente divina, ou seja, e ele fala que essa semente divina foi implantada dentro de nós. Então nós vamos parecer com Jesus. Nós vamos parecer com Deus. Nós precisamos refletir essa identidade. Quantas vezes eu encontro pessoas aqui na cidade que conheceram meu pai. E aí, quando eles me encontram, eu vejo assim que alguns ficam espantados. Porque eles acham que eu pareço muito com meu pai. Né? Eu olho para o meu irmão, Samuel, e eu falo, poxa vida, o Samuel é diferente de mim. Não é? Vocês acham que o Samuel é diferente de mim? Quem conhece o Samuel aqui? Ele é diferente, não é? Ele é mais alto, né? Acho que ele é mais magro um pouco, né? Ele tem mais osso, eu tenho mais banha, né? Mas quando eu olho para o meu irmão, eu vejo meu pai. Ele tem semelhança com meu pai. E nós então somos filhos de Deus. Fomos colocados em Deus e Deus foi colocado dentro de nós. Por isso nós precisamos sim viver como Cristo viveu. Nós precisamos viver essa identidade. Agora imagina você vivendo essa identidade. Quão grandes coisas Deus pode fazer através da sua vida. Sabe? O diabo olhar para você e ter que correr. Ou não ter forças para te enfrentar. Porque você está vivendo a sua identidade. Fala para o irmão, viva a sua identidade, irmão. Aí o texto continua. Lá no versículo 4. Agora ele vai falar da obra de Cristo contra o pecado. É a segunda parte da nossa palavra. A obra de Cristo contra o pecado. Ele fala, olha, todo aquele que pratica o pecado. Eu não sei se sumiu. Bom, tá aqui, né? Tá aqui. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei. Porque o pecado é a transgressão da lei. Aqui João mostra então que o pecado ele não pode fazer parte da vida do cristão. Não pode fazer parte da nossa vida. E ele vai dar duas razões aqui por que o pecado não pode fazer parte da nossa vida. Por que o pecado não pode fazer parte da nossa vida? E a primeira coisa, a primeira razão que ele dá para a gente é porque o pecado é uma rebelião contra Deus. O pecado é a gente desobedecer o nosso pai. Eu não estou falando aqui simplesmente de coisa que está escrito, não matarás, não roubarás, não. Não. Eu estou falando de desobedecer Deus. Tem gente que desobedece deliberadamente a Deus. E a Bíblia está dizendo assim que todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. O pecado não é algo leve. O pecado é uma afronta contra Deus. É uma afronta contra a santidade de Deus. Esse é o primeiro motivo. Mas você quer ver o segundo motivo? É melhor ainda. Porque a Bíblia fala no versículo 5 que Cristo veio tirar os pecados. Ele se manifestou para tirar os pecados e nele não existe pecado. Então pensa aqui comigo. Como que a gente pode continuar gerando aquilo que Jesus veio para tirar, para destruir? Entende? Como que a gente pode continuar pecando, vivendo na prática do pecado, se Jesus veio para destruir o pecado? Isso não dá certo.
Jesus destrói e a gente constrói. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Às vezes tem pessoas que usam esse texto aqui para falar sobre uma doença, sobre uma enfermidade. E não está errado. Não está errado. Olha, Jesus já destruiu o câncer. Jesus já destruiu essas obras do diabo. O câncer é uma obra do diabo e o Senhor destruiu. Então receba logo a cura. Tudo bem. Só que aqui a Bíblia está dizendo do pecado. Jesus veio para destruir essas obras. Além disso, João, para a gente ter essa consciência de que pecado não pode fazer parte da nossa vida. Eu não posso tratar o pecado como uma coisa normal. Se eu achar que eu viver uma vida de pecado e fazer parte da igreja é uma coisa normal, você pode ficar a vida toda dentro da igreja, mas cadê o novo nascimento na sua vida? Olha só, quem permanece em Cristo não vive na prática do pecado, versículo 6. Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não viu, nem o conheceu. Isso não significa, irmãos, que o cristão não peca. Não é isso que eu estou querendo dizer aqui, não é isso que a Bíblia está dizendo também. Mas é viver na prática do pecado. É a pessoa pecar deliberadamente e ela saber que ela está em pecado e ela continuar praticando aquilo. Uma prática constante do pecado. Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não viu, nem o conheceu. Viver no pecado. A pessoa sabe e ela continua naquilo. Por isso, esses dias atrás a gente viu aí uma imagem no YouTube e alguém até pediu ajuda para nós como igreja. Eu pedi para trazer uma foto desse camarada para nós colocar aqui. Você deve ter, você não estava sabendo, você vai ficar sabendo agora. Um cara que começou a mostrar o sexo dele para as mulheres e o cara dentro da farmácia. Aí, irmãos, eu tenho estudado muito sobre isso. Tenho estudado muito sobre isso para ajudar as pessoas a se libertarem disso. Alguém pode falar, mas esse cara é doido. Como que ele pega e ele fica mostrando o órgão sexual dele para as mulheres na rua? Realmente o cara está doido. Só que ele está doido, não é um doido mental. É que a mente dele foi tão tomada por Satanás que ele já não tem mais controle. E é isso que acontece. E eu afirmo isso, irmãos, que um cara desse, ele começou na pornografia. Ele começou vendo imagens, e ele ficou vendo imagens, aquelas imagens foram entrando dentro dele. Esse cara pode ser até um cara casado, que às vezes está preso nisso. Tem gente solteira que pensa assim, quando eu casar eu vou parar com isso. Tem gente que é crente que pensa, quando eu casar eu vou parar. Não para. Porque é um vício, e o vício tem que ser tratado. E se não tratar, você hoje pode estar em algumas práticas dessas. E se você não tratar isso, se você não começar a realmente se libertar disso, você vai chegar num ponto de um cara desse. E se você não chegar nesse ponto, você vai começar a abusar de crianças. Tem muita gente hoje, irmãos, preso na pornografia.
Muita gente. E as pessoas não abrem o coração, não falam. Tem vergonha porque sabe que está errado. Só que daí a pessoa pensa que se libertou e não se libertou. E aí fica preso naquilo. Nós, como igreja, nós precisamos de lutar contra isso. Quem vive no pecado não conhece a Cristo. Então a gente tem que seguir o exemplo de Cristo. No versículo 7. Filhinhos, lembra lá da palavra teknon? Novos convertidos. Não vos deixei enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo, como ele é justo. A justiça que João lhe fala é o modo de vida que agrade a Deus. É um modo de vida que agrade a Deus. E aqui eu gostaria, a primeira aplicação que a gente fez foi, nós estamos vivendo a identidade de Cristo, nós estamos vivendo a nossa identidade de cristão. Nós precisamos responder isso, precisamos orar a Deus sobre isso. Mas agora a segunda aplicação é, será que a gente tem levado o pecado a sério? Será que a gente realmente está levando o pecado a sério? Ou tem áreas da nossa vida que nós não deixamos Cristo entrar? Tem áreas da nossa vida que nós não estamos deixando Deus mover. Entende? Se existem áreas da nossa vida, nós precisamos de buscar arrependimento. Nós precisamos buscar a santidade. E aí o João vai para terceiro ponto que ele mostra para a gente, que ele vai falar que existe uma diferença entre os filhos de Deus e os filhos do diabo. Do versículo 8 ao versículo 10. Ele fala, nisto são manifestos os filhos de Deus. E essa palavra manifestos aqui, ela significa alguém que é reconhecido como filho de Deus. Alguém que é reconhecido, alguém que é identificado, tem uma identidade. A palavra manifestos aqui significa isso. Então, nisto são identificados os filhos de Deus. Nisso nós vemos a identidade do filho de Deus. E dos filhos do diabo. Aí ele vai falar, olha, todo aquele que não pratica justiça não procede de Deus. Nem aquele que não ama o seu irmão. João faz uma distinção aqui clara. Existem dois tipos de pessoas. Dois tipos de pessoas. Aqueles que praticam a justiça e amam seus irmãos. E os filhos do diabo. Os filhos do diabo, eles vivem na prática do pecado e eles não têm amor pelo próximo. E aí, o João reforça, ele fala, olha, o Filho de Deus, Jesus Cristo, ele veio para destruir as obras do diabo. Você viu que obra que ele está falando que ele vai destruir? A obra do pecado. Se realmente a gente nasceu de novo, nós precisamos de demonstrar essa transformação. Não é que você é perfeito. Não é que você não vai mais pecar. Mas isso é o que difere a gente. O Espírito Santo, quando você erra, quando você peca, o Espírito Santo fala dentro de você. Quando você peca sem saber, o Espírito Santo coloca uma tristeza dentro de você. Você fica pensando, poxa vida, não devia ter feito aquilo. Por que eu fui fazer aquilo? Agora, aquele que não tem a divina semente dentro dele, aquele que não recebeu Jesus, ele não está nem aí. Ele pensa, mas foi né? Foi algo. Ele não se preocupa.
você tem algum ponto na sua vida que você precisa de ser liberto, e você não está se preocupando, então você precisa de ficar preocupado com você. Jesus é o modelo. Ele pagou por nós. Tá certo? Ele fez justiça por nós. Quando você entra nesse modelo, e Jesus tem uma forma, igual um bolo tem uma forma, só que às vezes o que você tem na mão não dá para... Você tem um bolo quadrado e uma forma redonda. O que você tem que fazer? Você vai ter que cortar, né? Podar ele. Ajeitar ele por quê? Porque ele tem que ser redondo. Vamos dizer que Jesus seja redondo e a gente quadrado. Tá bem parecido, né? O pessoal fala, oh, você é muito quadrado, né? Então, Jesus deve ser redondo. Aí, você não encaixa. Mas aí você vai para Deus e fala, Senhor, eu me arrependo disso aqui. Eu confesso, porque o arrependimento ele vem através de um reconhecimento. Agora, se você não reconhece que você está errado, você vai mudar onde? Se você acha que você é todo certinho, o que você tem para mudar? Nada. Mas se você acha que tem alguma coisa na sua vida que tem que mudar, então sim. Aí você pode mudar. Porque você está reconhecendo que tem alguma coisa na sua vida que precisa de mudar. A justiça é a gente entrar dentro dessa forma. Viver a justiça é a gente viver uma vida que agrade a Deus. Porque Jesus agradou a Deus. E aí ele vai continuar dizendo que a gente precisa de amar o nosso irmão. Amar. Então quer dizer que aquele que odeia o seu irmão, ele está correndo o risco de ser um filho do diabo. Nós precisamos de amar o nosso irmão. Amar não é um sentimento. Amar é uma decisão. Amar é um caminho que a gente escolhe. Assim como o arrependimento é a gente virar e pegar o caminho certo. É a gente sair do caminho errado e tomar o caminho certo. Então, para a gente terminar a nossa palavra, João aqui, ele está convidando a gente para a gente examinar a nossa identidade. Nós estamos vivendo a identidade de Cristo no nosso estilo de vida. Por exemplo, irmãos, às vezes nós não queremos sacrificar. Nós não queremos sacrificar nada. E o estilo de vida de Jesus era de sacrifício. Sacrificar, abrir mão das nossas vontades, abrir mão às vezes dos nossos desejos, mas aquilo que a gente deseja é tão... Nós queremos tanto aquilo que desejamos, nós não queremos abrir mão daquilo que nós desejamos, se aquilo, mesmo que aquilo não seja a vontade de Deus. Né? O jovem quer ir para uma festa, quer ir para uma balada, quer ir para alguma coisa, mas ele não quer abrir mão daquilo. Ele não quer abrir mão, ele quer continuar com aquela vida, ele quer estar na igreja, mas ele quer continuar com a vida antiga. Ele não quer sacrificar aquilo. Sabe, irmãos, chega uma hora que a gente tem que sacrificar diante de Deus. Sacrificar diante de Deus. Deixar Deus realmente tirar aquelas coisas. Às vezes nós estamos muito apoiados, sabe, na psicologia. Falando, não, mas o meu jeito de ser esse. Eu tenho que ser verdadeiro naquilo que eu sou. E aí às vezes você distrata as pessoas, você fala de qualquer jeito com as pessoas, porque é o seu jeito.
Você não para, você não pensa, poxa, mas Jesus faria isso. Eu tenho que refletir, Jesus faz isso. Jesus anda desse jeito. Jesus trataria a esposa como eu trato minha esposa. Jesus trataria o meu esposo como eu estou tratando ele. Jesus trataria os pais dele como eu trato os meus pais. Jesus trataria os filhos como eu trato os meus filhos. É uma reflexão. É só a gente parar um pouquinho e pensar sobre isso. E aí nós queremos e podemos falar assim, mas eu tenho a identidade de Cristo, a identidade de Cristo está em mim, mas você está lutando para viver essa identidade? Porque às vezes as pessoas olham e não estão vendo Cristo em nós. Se a gente é filho de Deus, a gente tem que viver como os filhos de Deus. Cristo veio nos libertar do pecado. Então nós não podemos viver na prática dele. Se Jesus veio para desfazer o pecado, a gente não pode contribuir fazendo mais pecado. Mas se você pecar, a Bíblia fala, você tem um advogado. Entendeu? Um advogado. Que é Jesus. A nossa vida ela deve demonstrar justiça e amor, evidenciando que a gente pertence realmente a Deus. Essa é a diferença entre os filhos de Deus e os filhos do diabo. Ser filho de Deus não é apenas um título, não é apenas você ter recebido o nome, mas é você ter recebido a semente. Receber a semente e deixar essa semente ser gerada dentro de você. Uma nova realidade de vida. Sabe, o amor de Deus nos transformando para a gente viver em santidade. Se realmente a gente pertence a Deus, a gente tem que viver essa identidade na nossa vida diária. Se realmente a gente pertence a Deus, nós precisamos lutar para viver essa identidade. Eu queria então convidar você a fechar os seus olhos, curvar a sua cabeça e orar a Deus e refletir. Você está vivendo a identidade do Filho de Deus? Pensa sobre isso. Ora a Deus. Talvez você vai encontrar alguma coisa que de repente precisa de mudar na sua vida. E aí a gente chega na segunda parte, que é a obra de Cristo. A obra de Cristo contra o pecado. Ele pagou pelo pecado. Então nós não podemos continuar vivendo nele. E aí João ele vem com a terceira diferença. Essa é a diferença entre os filhos de Deus e os filhos do diabo. Os filhos do diabo não estão nem aí com o pecado. Os filhos de Deus estão muito aí. Eles querem mudar. Eles querem ser transformados. Eles querem parecer com Jesus. E eles lutam para parecer com Jesus. Eles buscam ajuda, tudo que for necessário, para parecer com Jesus. Eu quero parecer com Jesus. Eu quero viver essa identidade. Olha o Senhor agora nesse momento. Jesus, no centro da tua vontade, meu porto seguro, Senhor Jesus, dá-me um coração segundo teu coração, Jesus, muda o meu jeito de falar, meu jeito de andar. Eu quero um novo coração. Muda, me restaura,
com seu bálsamo de amor. Muda, me restaura com seu bálsamo de amor. Eu quero estar aonde tu estás, Senhor Jesus, no centro da tua vontade, meu porto seguro, Jesus, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Vamos ler, irmãos, mais uma vez o capítulo, os 10 versículos que a gente leu, para dar uma clareada para a gente. Né, ó? A gente sabe dos problemas que a igreja lá de João está passando. E o João ele tem que dar uma palavra para eles. João quer dar para eles a identidade. Fala para eles, ó, vocês têm identidade. Está aí dentro de vocês. Ó, vede quão grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados, dele dar o nome dele para a gente. Chamado agora Filho de Deus. De fato, somos filhos de Deus. Por essa razão o mundo não nos conhece, porque não conhece Deus. Como que eles vão reconhecer que o Natanael é filho do Eduardo se eles não conhecem o Eduardo? Entendeu o que João está falando? Como que vão saber que a Bruna é filha da Shirley se eles não conhecerem a Shirley? Mas se eles conhecerem a Shirley, quando eles verem a Bruna, eles vão saber, é filha da Shirley. Entendeu? Tá entendendo, irmãos? Como que vai reconhecer, né, o Caleb? Quando o Caleb nasceu, todo mundo falou, né? Parece com você, né? Parece com a sua esposa, mas parece com você e com ela, não tem jeito. Entendeu? Parece com os dois, né? Parece com a Ju. Não dá para mudar isso. Por quê? Porque a semente foi gerada. Tá? De fato somos filhos de Deus. Por essa razão então o mundo não conhece. Não conhece a gente porque não conhece o Pai. Mas se eles conhecerem o Pai, eles vão conhecer a gente. E a gente precisa reconhecer os filhos de Deus. Entende? Nós conhecemos... Por que nós reconhecemos um filho de Deus? Porque nós conhecemos o Pai. Tá ficando claro para você? Amém? Eu reconheço um filho de Deus. Eu falo, esse daqui é filho de Deus. Esse daqui eu posso confiar nele. Por quê? Porque eu estou vendo a identidade dele. Ele parece com o Pai. Amados, agora somos filhos de Deus. E ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Um dia nós vamos ser como Jesus. Fala para o seu irmão, um dia nós vamos ser como Jesus. Sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque haveremos de vê-lo. Quando você vê Jesus como ele é, nesse dia você pode ter certeza. Olhar e falar, rapaz, fui transformado. E assim mesmo se purifica todo o que nele tem essa esperança. A esperança do arrebatamento. Se eu tenho a esperança de que Jesus vai voltar, então eu vou me purificar. Porque esse purificar é uma ação nossa. É uma ação da gente largando o mundo e vindo para Deus. Assim como ele é puro. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Sabeis também que ele se manifestou para tirar os pecados. Então ele dá aqui, o primeiro motivo, o que é? Quando alguém vai contra a lei, está se rebelando contra a lei. Quando alguém vai contra a palavra de Deus, está se rebelando contra Deus. Se eu sei que Deus não quer isso, e eu insisto nisso, eu estou me rebelando contra Deus. Aí no versículo 5 ele fala, também sabeis que ele se manifestou para tirar os pecados. Porque nele não existe pecado. Então o segundo motivo é o quê? Se eu
Estou sabendo que ele veio para tirar o pecado, eu vou cometer pecado deliberadamente. Entende que o pecado ele tem que ser uma coisa assim, quando você viu já era. Mas não é uma coisa assim, peraí, rapaz, acho que eu vou dar uma pecadinha ali, sabe? Ninguém está vendo mesmo. Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não viu nem o conheceu. Filhinhos, não vos deixeis enganar por ninguém. Ele não está passando por problema que os caras estão querendo enganar a igreja. Ele está falando, ó, não se deixe enganar. Aquele que pratica a justiça é justo. Qual que é a justiça? A justiça é entrar dentro da forma. É a gente deixar Jesus ir mudando a gente. A gente deixar o Espírito Santo, a gente ouvir a voz do Espírito Santo e falar, vou mudar nisso aqui. Eu estou falando muito de qualquer jeito com meu marido, estou falando de muito de qualquer jeito com a minha esposa. Eu preciso mudar isso aqui. É você sendo transformado, tirando esse negócio e você entrando dentro da forma, parecendo com Jesus. Aquele que pratica o pecado procede do diabo. Praticar o pecado é viver na prática do pecado, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Lá no princípio ele pecou. Para isso se manifestou o Filho de Deus. Lá no Éden matou um cordeiro. O cordeiro morreu para cobrir os pecados de Adão e Eva, para cobrir, colocar roupa neles. Jesus veio, nasceu, morreu na cruz do Calvário. Seu sangue verteu e pagou pelos nossos pecados. Ele se manifestou para desfazer o pecado, que o diabo ensinou a gente a fazer. Para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Não vive pecando. Pois o que permanece nele é a divina semente. Você tem uma semente divina dentro de você. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Você nasceu de Deus. Nisso são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo que pratica a justiça, todo aquele que não pratica a justiça, não procede de Deus. Nem aquele que não ama o seu irmão, não procede de Deus. Por isso nós somos diferentes. O mundo não ama o próximo, mas nós devemos amar o próximo. Aleluia. Amém? Que Deus possa clarear aí, trazer revelação para você. Nesse momento nós vamos ofertar ao Senhor. Tá bom? Eu estou tentando assim mudar o meu jeito às vezes de pregar, para a gente poder falar menos e ser mais direto, tá? Eu espero que esteja conseguindo isso. Se eu não estiver conseguindo, se eu não estiver entendendo a palavra, você pode falar comigo, porque daí eu vou ter que mudar de novo, entendeu? Porque a minha intenção aqui é ensinar a palavra de Deus para você, tá certo? Você precisa de entender a palavra, tá? Você pode falar comigo, não tem problema.